Então, boa tarde, né, a todos que estão conosco nesse encontro. O meu nome é Karen Milanizotti, eu sou do IEP Serra Gaúcha, e a Yara, então, do IEP Porto Alegre, e nós estamos juntas fazendo esse momento de reflexão que é, digamos assim, preparatório, né, em relação ao tema, a nossa 9ª jornada científica do IEP Serra Gaúcha. A nossa jornada acontece no próximo final de semana, Gente, oi, desculpa. Ok, boa tarde a todos que nos acompanham hoje. Um prazer estarmos juntos para discutir o tema da jornada científica, da 9ª jornada científica do IEP Serra Gaúcha, que é a escuta psicanalítica na atualidade. Meu nome é Karen Milanizotti, eu coordeno a jornada científica do IEP Serra e a Yara Ui, então hoje nós duas juntas, né, abordando esse tema, Yara do ensino do IEP Porto Alegre. Aliás, o IEP de Porto Alegre está completando 33 anos, né? Nós estamos festejando essa data tão interessante, né? Com novidades na nossa sede e tudo isso, muita satisfação. Parabéns ao IEP Porto Alegre e a todos nós que integramos a instituição também, não é? Então, eu quero aproveitar para convidar a todos para se inscreverem pela plataforma Simpla na nossa jornada. Começa na sexta-feira, às 17 horas, com a apresentação de trabalhos com temas livres, e depois, às 19h30, então, a abertura oficial, com o nosso convidado, o Dr. Bernardo Tanis, da Sociedade Brasileira, Psicanalítica Brasileira de São Paulo, a professora Maria Cristina Vasconcelos, também da SPPA. Nós vamos ter colegas também do IEP, de Porto Alegre e da Serra, a Heloísa Toneto, a Anne Sturmer, a Isadora Zir, que também está aqui conosco, né? Então, vai ser muito interessante, e o tema de hoje vai introduzir um pouquinho o tema da jornada. Então, eu dou início e a Yara, em seguida, assume. Bom, então, eu escrevi alguma coisa pensando no seguinte: na minha atividade clínica, né, nesses últimos anos, o que foi que eu ouvi da atualidade na clínica? No tempo pós-pandemia, especialmente, mas ainda antes disso, né, acho possível dizer que as pessoas têm entrado mais em contato com a existência da psicologia, dos psicólogos, da psicoterapia, da atenção aos sentimentos e às dores emocionais, as questões afetivas como fatores de saúde ou adoecimento de fato. Sobremaneira, ao irromper da pandemia da Covid-19, naquele março de 2020, quando todos tivemos a triste oportunidade de observar na sociedade, nos outros, próximos ou distantes, nas famílias, inclusive nas nossas e em nós mesmos, o efeito aterrorizante de uma ameaça invisível e mortal. Ao redor, cenários de ficção científica numa quinta-feira qualquer, 19 de março. Como manter-se emocionalmente estável diante de tamanho assombro? Uma experiência traumática se impõe a todos nós. Estamos sujeitos ao impensável.
O próprio IEP, aliando-se a outras instituições, como tantas outras pelo mundo, propôs um serviço de atendimento solidário, de escuta solidária. Muitas aqui participaram, com certeza, inclusive em suas clínicas particulares. Profissionais da nossa área compreendem a importância da escuta, do acolhimento para a saúde mental. Marcamos presença para a sociedade na vida de tantos que procuraram pelo serviço, buscamos contribuir, mesmo que nos sentindo talvez tão desamparados quanto todos estavam diante da mesma ameaça. Percebemos que escutar a imprensa pode ser também desagregador, perigoso, pois não havia conforto. O serviço de utilidade pública foi além do seu papel, disseminando mais medo, dúvida e desespero do que orientando a população. A orientação de não assistir televisão foi constante, na tentativa de conter a ansiedade e a angústia. Esse contexto me remeteu ao conceito de terror sem nome, apresentado por Bion. Embora o vírus tivesse um nome e a pandemia também tenha sido batizada, a maioria das pessoas nunca havia vivenciado algo parecido. Não havia representação psíquica para esta vivência tão assustadora e desintegradora. Hoje, quando se diz que alguém está com Covid, nós já não nos apavoramos tanto, né? Já construímos uma representação a respeito. Nos sentimos e estamos mais seguras, até nos damos o luxo de descuidar de algumas medidas preventivas, mesmo à revelia de tudo o que testemunhamos. Algum conhecimento ou vínculo cá, retomando Bion novamente, né, já nos permite pensar a situação e lidar razoavelmente com ela. Fazendo um recorte, desconsiderando aqui as questões defensivas e resistenciais implícitas, essa espécie de familiaridade com a psicologia de que falei tem levado vários pacientes aos consultórios, que chegam perguntando pela linha de trabalho, com um certo conhecimento a respeito, com algumas informações desconexas, com outras experiências de tratamento, o que não era tão comum. Mas eles chegam aos consultórios, e é isso que é importante. Em contrapartida ao suposto saber desses pacientes, identifica-se um entendimento simples, leigo, naturalmente, não é? De que o tratamento consiste apenas em catarse, ou seja, desabafo, alívio, né? Em breves encontros de escuta. Muito comum, na segunda ou terceira sessão, já imaginem, manifestações como: estou muito melhor depois que conversamos. Depois que eu fiz terapia, já me sinto diferente, mais tranquilo. Né? Esse fiz terapia já se faria referência a 3 ou 4 sessões. Né? Acho que já vou parar, essa terapia me ajudou a ficar melhor. Então, fica evidente que nós estamos ainda falando de catarse, de desabafo, de prazer por ser escutado, né? E se a catarse somente já é fonte de tanto alívio, não é? Dá forças para seguir, quanto mais um tratamento psicoterápico, de fato, né? Mesmo um tratamento breve, não é? É compreensível, então, que as conversas com amigos e outros profissionais de saúde ou terapias integrativas já operem milagres, não é? Diante da necessidade de amparo que a atualidade demanda. Alguns momentos quentinhos, vamos dizer assim, né, aquecidos, de certa acolhida e alívio parcial, sem um contato maior com as dores mais profundas que exigem capacidade egóica, trabalho, investimento e mudanças, só o suficiente para seguir já basta.
Além do que, a partir do serviço de atendimento do IEP, por exemplo, nós também podemos entender que dados da realidade econômica afastam dos consultórios uma boa parte daqueles que possam se interessar, especialmente em tempos mais críticos e em populações de mais baixa renda. A psicoterapia ainda é um artigo elitizado. Percebo também, no consultório e em conversas informais, que existe uma noção no senso comum de que as vivências infantis interferem muito em nossa vida e muito da infância precisa ser retomado para a compreensão do que se passa hoje na vida de cada um. Problemas, escolhas, percepções, embora sem clareza sobre como fazer isto. Na minha clínica e de colegas com quem tenho conversado, algo interessante tem sido a maior procura por parte do sexo masculino, em várias idades e muito de jovens, considerando que existe um preconceito do sexo masculino quanto ao que é mais subjetivo e que a cultura mesmo dificulta o contato deles com este universo, considero esse fato muito positivo. As pessoas idosas têm estado mais presentes nos consultórios, recorrendo à psicoterapia, parecendo dizer à sociedade que, mesmo discriminadas, né, elas têm esse direito. Sentem-se muito ativas, respeitam suas dores e valorizam sua saúde e o tempo que têm pela frente. Ocorre também na clínica que os conteúdos são apresentados pelos pacientes de maneira muito concreta, não simbólica, tendo a escuta e a figurabilidade descrita pelos Baranger a função de traduzir para a terapeuta e este para o paciente o que provavelmente está implícito nas narrativas e silêncios e que então passa a ser processado numa construção conjunta. Outro aspecto extremamente marcante com a pandemia foi o fato de que os terapeutas foram jogados de encontro à tecnologia, que até então não era familiar ou desejada, inclusive para a maioria. E quem diria que a psicologia haveria de se entrelaçar com a tecnologia e a tal ponto? Como inicialmente não havia outra possibilidade, os profissionais precisaram, repentinamente, conhecer e utilizar, mesmo que de forma mínima, para poderem continuar trabalhando e dando suporte a seus pacientes e a tantas pessoas que necessitaram de auxílio. Foram, então, ao encontro desta tecnologia e, ao mesmo tempo em que trabalhavam da forma possível, testando, apoiando-se todo o possível no cabedal teórico existente até então, desenvolviam a técnica, conviviam com dúvidas e incertezas e também produziam artigos e compartilhavam conhecimento. Nós tivemos um momento de criação da nossa classe, né? E a própria Yara, né? Eu faço questão de citar que no IEP foi uma das pessoas que escreveu inicialmente, né? Uma das primeiras que escreveu sobre isso e que nos ajudou muito a organizar as ideias, né? No ar, uma curiosidade sobre a produção teórica de colegas para aprender, para nos assegurarmos de que estaríamos indo pelo melhor caminho, ou pelo menos sem uma grande distância dos demais, né? Ao lado da urgência de atualização quanto a recursos de comunicação online, uso de novas tecnologias, necessidade de flexibilizações, a contrapartida de um setting e contrato muito bem interiorizados para suportar todas estas variações. Lembrando Ferenczi.
Afinal, as situações se precipitavam e as mais variadas e atípicas vivências ocorriam nas sessões, trazendo aos profissionais muita insegurança. A teoria demonstrou ser algo fundamental para o nosso trabalho. Foi possível perceber a sua real importância, talvez como nunca, diante da falta de referências específicas. Na atualidade, desde antes da pandemia, as redes sociais têm invadido a relação paciente-terapeuta, tá? Pois as buscas por atendimento, os contatos com os terapeutas têm sido por WhatsApp, nem mais por e-mail, que nos parecia mais aceitável. Os pacientes também buscam referências dos terapeutas nas redes sociais e fazem as suas considerações no momento de escolher alguém para seu tratamento pessoal, né? Eu já ouvi um comentário assim de uma paciente sobre como ela tinha chegado até o meu consultório, né? As redes sociais cumpriram o seu papel. De que forma, o que foi que fez sentido para ela, né? Uma vez que eu não sou muito ativa, mas enfim, eles nos buscam, né? Também através das redes. E isso, é claro, não inviabiliza as indicações, né? Que continuam sendo sempre muito significativas. Um conflito destes novos tempos para os terapeutas, então, tem sido justamente o de estar ou não nas redes sociais. Fazer real e normalmente parte do mundo atual, compreendendo melhor os envolvimentos, ou afastar-se e observar apenas do lugar de escuta do consultório. Manter-se alheio às demandas atuais do mundo permeado pela tecnologia, ou inserir-se nele de forma adequada à sua profissão. Aqui muitas questões de ética, né, também serão abordadas na nossa jornada. No que diz respeito à neutralidade dos terapeutas, nós temos desde a inserção nas redes sociais, passando por apresentações pessoais nada tradicionais, como relatam pacientes e como vemos colegas e estudantes, até manifestações de cunho político partidário. Eu creio que nunca houve tanta diversidade e liberdade de expressão por parte dos terapeutas, né? Muito distante daquilo que nós sabíamos, né? De uma pretensa neutralidade total, inclusive em tons de roupas e espaços físicos dos consultórios, né? No atual momento de nova transição, agora do virtual para o real, com o alívio dos riscos da pandemia, percebe-se um desejo no ar de muitos terapeutas e pacientes de migrarem para o universo virtual, porque é possível, porque é mais confortável, havendo oferta e procura de tratamento online. E nós ainda estamos avaliando, né, benefícios e implicações disso tudo. E não podemos esquecer que o mundo real segue existindo, não foi substituído, apenas ganhou incrementos. Por vezes, nos parecia que tudo precisaria migrar para o virtual. E ainda vamos ver muitas coisas, com certeza, e ter muitas demandas nesse sentido, com a chegada do 5G e do metaverso, por exemplo, né? Em Porto Alegre já temos algo presente, não é? Mas as vivências interativas presenciais são incomparáveis. No entanto, como o contraditório acompanha a nossa vida, o atendimento virtual também permitiu que pessoas em locais distantes pudessem realizar psicoterapia. Caso contrário, não teriam nada. E se não conseguirmos flexibilizar os processos, nos recusaremos a prestar ajuda? Nós temos
dificuldades com sinal de internet, temos dificuldades com locais no interior, e temos a possibilidade também de que pacientes voltem a fazer contato conosco, que se afastaram da cidade, que se mudaram, né, e que possam voltar a nos procurar através dos atendimentos online. Então, assim como questionamos, também temos a abertura de muitas possibilidades e de coisas bastante positivas, né? Muitos caminhos se apresentam agora para os profissionais da saúde mental, incluindo, inclusive, os virtuais. Mas o que buscam os pacientes? Cada um com sua busca, naturalmente, mas nestes últimos tempos pandêmicos, há acolhimento. Há especialmente muita necessidade de acolhimento, de alguém com quem seja possível se sentir seguro, amparado e falar sobre o que é íntimo. Curiosamente, né, num mundo em que a distinção em íntimo e público já parece não existir. A presença viva do terapeuta, a partir da escuta qualificada, diferenciada e singular, uma escuta que fala, segundo Barthes, onde escutar seria uma ação psicológica, tem sido um recurso valioso de interlocução, possibilitando tratamentos, suporte e mudanças. Sabemos que muitas vezes cuidar é escutar, que escutar já é cuidar. O escutar fala, carrega uma mensagem de acolhida e esperança. E a escuta psicanalítica cuida e trata. Agora, nestes tempos, na pandemia e na atualidade. E era essa minha contribuição para esse momento. Yara. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, obrigado pela presença. Eu gostaria de continuar esse raciocínio da Karen, pensando que caminhos o terapeuta percorre ao longo da psicanálise para poder ouvir o seu paciente e ouvir a si mesmo nesse atendimento. Eu vou ler, por isso que eu vou ficar com os meus olhos mais baixos, mas vocês, tenho certeza, vão me acompanhar. Qualquer coisa me interrompa. Então, o título Vivências da Escuta de Orientação Psicanalítica, eu coloco de orientação psicanalítica porque essa é a orientação da nossa formação aqui no IEP. Ela propõe pensar sobre a nossa prática para além da técnica. O título da jornada, ele complementa a atividade de hoje, situando essa escuta temporalmente, quando o título diz na atualidade. Então, é a escuta psicanalítica na atualidade. A atualidade denota a ideia de que em algum outro tempo pode ter sido diferente. Então, vamos nos questionar em que, o quanto, e se algo foi diferente ou alguém mudou. Quem comunica mudou ou quem escuta mudou. Nos primórdios da psicanálise, Freud focava sua atenção e ouvia para além dos conteúdos manifestos na linguagem. Os xistes, atos falhos, enganos e outros lapsos, esquecimentos, iluminavam os caminhos que levavam os terapeutas aos conteúdos latentes recalcados no inconsciente. Então, desde os primórdios da psicanálise, a gente não ouve só o que é dito verbalmente. A bússola analítica rastreava e rastreia conteúdos inconscientes recalcados, como que era comunicado no corpo simbólico das histéricas, ou evitado nas fobias, ou controlado nos atos ou nos rituais obsessivos. Então, as comunicações não verbais ou corporais também eram consideradas. Desde lá, que não era lembrado, se ouvia na transferência, pois era repetido. Portanto, desde os primórdios, a psicanálise orienta os terapeutas a escutar com todos os seus sentidos, mas inicialmente voltando-os para o que vinha do paciente, voltando os seus sentidos para fora.
Com o tempo, a comunicação não verbal e pré-verbal foram ganhando mais espaço em direção ao que era comunicado primitivamente, não verbal. Por exemplo, o uso da contratransferência passou a ser entendido como um instrumento facilitador dessa comunicação, e não um obstáculo como inicialmente era visto. Então, os nossos sentidos, eles começaram a se voltar para dentro de nós mesmos. O sensório entrou em evidência e cada vez mais ampliamos o alcance dos nossos sentidos, por assim dizer, agora voltados para a percepção interna, subliminar e intuitiva dessa comunicação. Captando, por exemplo, sentimentos, sensações corporais ou imagens mentais despertadas via identificação projetiva, que nos foi favorecido também o desenvolvimento da teoria a partir dessa constatação clínica. Então, a gente foi modificando a técnica e, simultaneamente, a teoria. Fenômenos do campo e figurabilidade, por exemplo, são alguns deles. Então, dentro dessa evolução técnica, a gente também entende que houve foi ampliado o alcance terapêutico às psicopatologias que hoje em dia a gente chama de psicopatologias atuais, por elas diferirem do tempo de Freud, vamos dizer assim, quando começou a psicanálise há 100 anos atrás. Hoje a gente está sob a égide de uma cultura narcisista, onde a organização social não é mais vertical, ela é horizontal, não existe mais um pai, um Estado, uma instituição, uma lei, uma religião que dite normas. Hoje nós estamos no sentido todos em planos de igualdade. Se por um lado isso foi bom, porque desconstrói, né, várias hierarquias que foram forçadamente concebidas como biologicamente naturais, como identidade, as diferenças raciais, por exemplo, ou de gênero, né? Hoje isso pode gerar uma confusão muito grande e a gente perde um pouco as referências. O que significa isso? Que sem alguns parâmetros e alguns limites, como, por exemplo, a Karen citou, entre o que é o privado e o público, por exemplo, né? Isso já vai causando alguma confusão mental também e que vai se desdobrar em psicopatologias atuais. Então, dentro disso, né, a gente encontra no consultório muito mais psicopatologias, em que tem algumas áreas da mente simbolizadas, são mais neuróticas, outras mal simbolizadas ou pouco simbolizadas. Então, a gente encontra isso dentro do consultório, mas também na clínica do IEP e na psicanálise ampliada, como atendimentos a pessoas, por exemplo, na praça, né, voluntariamente. Então, encontramos em todos os universos. Portanto, né, a escuta psicanalítica, ela se diferencia de outra escuta comum. Então, resumidamente, primeiro a gente ouvia o que se passava na mente do paciente, através das palavras dele, dos atos, depois o que se passava na mente do terapeuta, e hoje a gente escuta para além de um ou do outro, mas o que se passa entre os dois. E é nesse foco que a gente busca dar um significado. Mas, além disso, vale também inserir um quarto nível ou eixo nessa escuta, que é a interseccionalidade. Então, antes de falar um pouco sobre a interseccionalidade, o que significa o termo, né, de onde veio, um pequeno parênteses, assim, que eu acho que é importante. Acho que a gente deve se questionar em que a nossa teoria psicanalítica se alicerça, se sustenta, como ela está orientada e nos orienta como psicoterapeuta. Nós também somos sujeitos perpassados por esse momento histórico, político e social que nos forma. Então, em que pressupostos estão fundamentadas as nossas teorias? A gente pode questionar, por exemplo, o que nos é concebido como normal ou normativo em nossa sociedade? Como se constitui a nossa subjetividade? Como é que forjamos conceitos como saúde, desenvolvimento, faixa etária, corporal, como se dá a expressão de gênero, se é unificada, é universal, como é que se constrói essas teorias entre o que é doença, psicopatologia e saúde. Então, voltando à interseccionalidade,
a gente quero apresentar para vocês que há um tempo atrás se pensava nas causas únicas, especialmente as ciências sociais, que estudavam muito o tema, se pensavam como causas únicas como os produtos de exploração, da diferença e da desigualdade, como o patriarcado, o capitalismo ou o racismo. Mas uma jurista negra americana propôs em 1989 o uso do termo interseccionalidade. Ela se chama Kimberlé Crenshaw. Eu sugiro, inclusive, que se veja um TED Talk dela, especificamente falando sobre de onde ela teve, digamos assim, o insight de dar esse nome, né, para esse fenômeno. Ela entendeu, por exemplo, na época que ela estava avaliando um caso, já que ela era jurista, que uma mulher negra que queria ter os direitos de trabalhar numa empresa, né, legalmente ela estava impossibilitada de lutar por esse direito, já que a lei dizia: todas as empresas devem empregar negros, todas as empresas devem empregar mulheres. Mas aí se chegou à conclusão que os negros eram empregados, mas em chão de fábrica, e as mulheres brancas e de boa aparência, portanto, eram empregadas na vitrine, como recepcionista. Então, o que a Kimberlé Crenshaw disse é que, se a gente cruzar esses dados, né, se a gente fizer uma intersecção entre ser mulher e negra, por exemplo, a gente pode esbarrar na lei se a gente não tiver uma visão macro e intercruzada de todas essas possibilidades que podem gerar desigualdade. Então, dentro disso, ela entende que há uma complexa relação e que se dá entre vários eixos de subordinação ao poder, ao domínio, à opressão, como queiram, nas sociedades modernas. Dentre esses eixos, os principais que ela destaca é a raça, o gênero e o social. Mas esses se articulam entre si, são mutuamente atravessados, eles não operam separadamente, e esses eixos eles se tocam e eles se influenciam mutuamente. São esses eixos que vão constituindo também a formação da nossa subjetividade e, portanto, da nossa compreensão do mundo e do desenvolvimento das nossas teorias. Portanto, eles também estão presentes naquilo que a gente julga como patologia ou normalidade. E estão presentes na nossa escuta também. Então, além desses eixos, a gente pode entender que existem outros que se interseccionam como avenidas, né? E que esses eixos, eles podem ser religioso, pode ser de cunho de alguma deficiência física ou de algum desvio daquilo que é, digamos, dito como norma. E norma não necessariamente é a maioria, né? Então, dentro disso, a Cotirene, que é uma escritora brasileira, ela diz que a inseparabilidade estrutural do racismo, do capitalismo e do cis-hétero patriarcado estão presentes, juntos e misturados. Então, para a nossa escuta ser afinada como psicoterapeuta, a gente não pode dizer que se coloca no lugar do outro. Cada um, né, tem o poder e a capacidade de falar por si e do seu lugar. O que a gente propõe é que a gente atualize a nossa escuta e que a gente junte o interno e o externo, juntos e misturados, atravessados e articulados entre si por todos esses fenômenos que eu acabei de listar. Então, observem a importância, né, da continência, como a Karen falou, né, do quanto é importante essa escuta, do quanto é importante uma supervisão dessa escuta, considerando a interseccionalidade, partindo do pressuposto que cada inconsciente é único, de cada indivíduo, que é indivisível, né?
Então, fala politicamente do seu lugar, repito. Então, nós, psicanalistas, psicoterapeutas de orientação psicanalítica, escutamos como? Né? Que tipo de sujeito nós somos ao escutar? Então, para exemplificar, né, algumas vivências dessa escuta, eu trago 3 exemplos. Primeiro, é a constatação de uma criança ao ver uma caixa de brinquedo montada para ela brincar. Ela abre a caixa, tem lá uma família tradicional. Pai, mãe, filhinho ou filhinha, um cãozinho e uma babá. Todos os bonequinhos brancos. Então, quando ele abre a caixa, ele diz, a minha família não é tradicional. Então, isso fez com que a terapeuta pudesse se dar conta do quanto ela inconscientemente monta uma caixa baseada no seu inconsciente. E a partir disso pode ser reformulada. Se ela não tem essa escuta, não tem possibilidade de mudança. Depois, uma outra questão, outro exemplo. Chega um adolescente com uma questão importante, assim, de transgênero, querendo fazer uma mudança, né, transexual, com um pai que tem uma dependência química importante, que fica muito abalado com essa escuta do filho não se sentir condizente entre corpo e mente, né? Não se sentir à vontade, buscando uma transição, e o pai, ao saber que esse filho está compartilhando com uma psicóloga suas angústias, ameaça a psicóloga de morte. Então, esse viés, né, que atravessa o consultório quando se atende adolescentes e pais, também interfere na nossa escuta. Uma outra questão importante também, talvez bem atual, é de uma pessoa que veio do interior morar na capital e, ao chegar na capital, se depara com várias questões a respeito das desigualdades, da raça, de gênero. Ela, fruto de uma família tradicional do interior do Rio Grande do Sul, branca, heteronormativa, em que ela tem um relacionamento com o namorado no interior, e quando ela está em Porto Alegre, ela se depara com seus pares, questionando tudo que está posto, com seus pares se relacionando de diversas formas, que não era o habitual para ela, não era comum no habitat dela, se deparou com homossexualidade, com bissexualidade, e aí quando ela chegou, né, para o interior de volta para o namorado, ela propôs um relacionamento aberto. E, para sua surpresa, o namorado aceitou. Aí ela disse, como que tu aceitou uma proposta dessa? Aqui no interior? Aí ele, sim, eu moro no interior, mas tem internet. Então, ela, depois disso, se deu conta do quanto, mesmo se achando atualizada, cabeça aberta, ela mesma se deu conta do preconceito que ela tinha com relação ao namorado, por ele aceitar prontamente uma proposta que ela achava que era revolucionária. Então, tudo isso, com diferentes nomes, seja cis, hétero, branquitude, interseccionalidade, são vocabulários que quem é de uma geração anterior ou que quem não acompanha esse tipo de pensamento também não consegue escutar, nem no sentido literal da palavra, porque não entende o significado de tudo que isso abarca, porque são inúmeros os nomes para esse novo vocabulário, muito menos no sentido psicológico profundo. Então, eu gostaria agora de encerrar minha fala, propondo que a gente abra a discussão prévia à jornada e que a gente consiga compartilhar aqui outros exemplos, outras questões que surgiram a partir da nossa fala, dúvidas, críticas, enfim, um espaço que se abre para a gente poder pensar como é a proposta do IEP para todos os seus sócios. Muito obrigada pela atenção.
pessoal acostumado a ficar com a câmera fechada e o microfone fechado nos faz questionar se estão aí. Essas são situações, né, novas para a gente, né? Fica esse silêncio e todo mundo no seu cantinho confortavelmente, né, instalado, e a gente se sente um pouco solitária, né, falando para poucas pessoas, e é algo diferente com que nós temos que lidar, né? Como foi com os momentos de aula online, né? Muito difícil para os professores, enfim. Então, todos temos questões para lidar. E muito interessante, né? Porque a gente fala, às vezes, como se os preconceitos, as coisas erradas estivessem da gente para fora, né? A gente que estuda, que lê, que pensa, não está envolvida, né? Só observa. Na verdade, estamos, né? E o pior, às vezes, sem nos darmos conta, né? Como isso pode interferir, né? Nos nossos atendimentos. Diga, Elô. O que vocês estão trazendo foi muito, muito ao mesmo tempo que estimulante para a gente seguir refletindo, nunca deixa de impactar. E eu sempre penso assim que o ponto de partida, até pelo que tu acabaste de dizer, Karen, é realmente a necessidade de a gente escutar a si mesmo, constantemente, né? Fazendo uma conferência, uma avaliação, uma atenção em cada pensamento, ação e palavra que a gente emite, ou que a gente se flagra sentindo, né? Realmente. Porque senão não muda nada, né? Eu acho que vocês nos trouxeram tanta coisa e tão essencial e assim para alguma mudança no sentido de haver uma harmonia maior nas relações humanas em geral. Então, do nosso espaço, do nosso lugar de escutar o nosso paciente, isso aí tem que ser uma coisa o tempo inteiro, assim, vivo, né? Assim, sendo questionado, sendo... Então, eu acho que isso impacta muito, quer dizer, eu acho que muitas vezes em encontros presenciais, por exemplo, a gente também ouve um tipo de fala como vocês trouxeram, que foi bárbaro, maravilhoso, né? E não consegue falar em seguida, porque tem que digerir aquilo, porque é muito impactante. É uma realidade escancarada e, de repente, a gente pensa assim, ó, bom, como era antes da pandemia? Como era no início do segundo milênio, do terceiro, não, dos 2000? Como era no século XX? E no XIX? E na Idade Média? Como é que é uma coisa que parece que, de alguma forma, sempre existiu, as pessoas buscam uma relação humana, né? E as diferenças ficam, e às vezes são intoleráveis, assim, são extremamente impensáveis, né? E a gente segue
tendo que lidar com isso, e dentro de nós mesmos. Então, eu só queria dizer assim, ó, a primeira coisa que me veio assim, ó, é cada um se escutar. Mas sabe, Quem pode... Obrigada, eu queria só complementar isso que tu está falando, porque se escutar e escutar ao outro também é importante, porque faz pensar. Tu estava falando isso agora, sobre como é que era antes da pandemia, como é que é agora, e hoje eu estava discutindo um texto do Bolognini, Stefano Bolognini, que fala sobre a dificuldade dos pacientes hoje em dia se permitirem buscar tratamento e se sentirem dependentes de um tratamento enquanto se tratam, precisando do outro, né? Que a gente vive num mundo que é regido por um ideal narcísico de autossuficiência, né? E o desejo, como diz o Green, é de não desejar, né? Então, esse narcisismo de morte, né, como alguns autores chamam, ele estava muito predominante antes da pandemia, e agora ainda é, mas o que a gente observou é que durante a pandemia, o tal do isolamento e do não preciso de ninguém, que era facilmente substituído pela internet, quando ficou absolutamente restrito à internet, rapidamente se esvaziou. Num primeiro momento era uma festa, oba, não vamos precisar ir lá para nos encontrar, vamos fazer uma festa virtual, que é a mesma coisa, um bate-papo, um entra e sai, ninguém se compromete com ninguém. Aí até os radicais cancelamentos, né? Me frustrou, cancelo. Eu brinco que todo mundo tem intolerância ao glúten, à lactose, mas hoje em dia parece que é a intolerância à frustração, né? A maior dela. E aí, assim, me frustrei e cancelo. Só que depois de algum tempo, restrito absolutamente ao não contato, que é uma necessidade básica humana, a interação e o contato genuíno pessoal, o toque, as pessoas adoeceram gravemente. Tanto é que se tu entrar no Google agora e ver quais são as maiores psicopatologias atuais, é ansiedade e depressão. Aumentou muito o número de substâncias utilizadas para acalmar, para sedar, para anestesiar a dor do sofrimento, que ainda é muito difícil se admitir como algo humano. Então, me parece que a gente está num momento bem importante da nossa sociedade, porque, em parte, tem uma apologia à autossuficiência, e eu não dependo e não quero depender de ninguém, uma apologia ao eu pego, mas não me apego, como se isso fosse assim a maior vantagem do mundo, né? Quantidade e não qualidade, mas há um incremento da doença, né? E, ao mesmo tempo, como disse a Karen, só para não ficar tomando a palavra eterna, se não fosse a internet, eu tenho certeza que seria muito mais grave. Porque, como a Karen disse, numa outra vez que eu ouvi ela falando, ela falou sobre um exemplo de uma pessoa que ela atende lá no meio da campanha do Rio Grande do Sul, lá no meio do onde não tem internet, né? Uma pessoa isolada que não tem acesso ao tratamento. Se não fosse a internet, como é que seria? Né? Então, a gente poder contar com esse instrumento como algo bom, importante, né? Depende do uso que se faz dele, como tudo na vida, né? Eu acho que é a dose. Perfeito, então, eu acho que nós estamos numa encruzilhada, assim, entre o eu me basto e a internet é ótima para tudo, e versus a natureza humana que se impõe dizendo, não, só isso não dá, eu adoeço. Não dá. Então, a gente tem que ter uma escuta que contemple os dois lados, me parece. Isso aí. Eu concordo. Paola? Impressionante. Oi, né? Boa noite, né, a todos. Boa noite, Ótima fala de você. Obrigada. E eu fiquei pensando nisso que tu trouxe também, né, Yara, dessa volta, né? E como já era difícil antes e teve esse afastamento, né? E aí as pessoas querem voltar, mas a sensação que eu tenho é esse sentimento de estar perdido, né? Como é que eu volto? Porque antes também eu já não sabia, agora eu quero voltar, mas como que eu volto, né? Assim, por isso acho que também a busca, né, por tratamento, claro que
temos que pensar a qualidade dessa busca, né? Mas essa busca, assim, né? Bom, eu preciso voltar, eu não estou sabendo como, né? Então, essa confusão, esse sentimento de estar perdido, de não se sentir onde é que eu pertenço, né? Eu pertenço só a mim, eu pertenço a que grupo, a que quais pessoas, a quem que eu vou realmente, né? Investir, né? E eu fiquei pensando muito nesse sentimento, assim, e acho que principalmente de jovens, né? Mais porque é uma fase aí, né? De formações e de processos, enfim, e de estruturas que fica muito difícil, assim, né? Os jovens, né? As crianças da pandemia, os jovens da pandemia, né? Terminar o ensino médio na pandemia, enfim, assim, né? Terminar a faculdade, tá uma busca por emprego só pela internet, né? Algo que é não, o home office que ficou aí, sei lá, né? Essa loucura do home office, assim. Fiquei pensando nisso, né? Nessa confusão que ficou e que ainda está, né? Deixada por essa pausa que a pandemia impôs, na verdade. Sim, muito bem lembrado, especialmente os jovens, os adolescentes, para as crianças, né? A gente sente, né, que elas se prejudicaram, principalmente no processo escolar, de socialização e tudo mais, mas elas ainda têm tempo e condições de resgatar, né, se a gente olhar para elas, porque elas têm uma maleabilidade psíquica melhor, digamos, mais rápida de responder. Mas os jovens, eles estavam prontos para saltar, sabe? Assim, aquele passarinho que cresceu as penas, assim, quando ele está pronto para decolar, para tudo. E eu me lembrei de uma fala de uma pessoa que eu atendia, que me diz o seguinte: foi 2 anos que existiram, mas que não aconteceram. Então, a minha vida está completamente estagnada. Eu não sei, com 17 anos, o que é dar um beijo na boca. Não sei. E eu me envergonho disso. Como se ela tivesse, uma anomalia. Aí, quando ela se deu conta, começou a conversar assim intimamente com a melhor amiga confidenciou que ela também. E uma outra que dizia que transava, ela transava pela internet, ou seja, ela nunca tinha tido nenhum contato com uma pessoa que morava em outro país, e essa pessoa afirmava que transava. Então, até isso é de se perguntar o que está sendo concebido como transar. Uma pessoa virgem diz que transa. Transar significa, nesse sentido, ter uma experiência autoerótica compartilhada com outro via satélite. É isso. Uhum. Então, realmente, né, a gente está falando de um prejuízo que agravou a pandemia. Então, assim, acho que complementa muito a nossa fala, porque além de dizer, né, que teve toda essa transformação sociocultural, teve como é que se diz? Acachapou ainda mais as dificuldades com a pandemia. Isso fica muito evidente, assim, né? Esse engolfamento, esse achatamento, como é? O termo que tu dissesse, envolveu, né? Fechou. É bem como a pessoa que te falou, existiu, mas não aconteceu. Então, essa transa, né, que tem outra conotação, ela existe, mas não acontece. Se a gente vai usar os termos do teu paciente, né? Da tua paciente. É uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante isso. Acho que isso também entra muito assim, ó, na questão de o falso e verdadeiro, né? O que é a verdade? Que a gente sabe que não tem só uma e que ninguém tem toda, etc, etc. Mas o que é a experiência de alguém, né? O vivido é o que acontece. E talvez a gente tenha que esperar algum tempo, alguns anos, para a gente poder entender, né, se isso que a gente está vivendo como uma experiência virtual vai ter algum tipo de significado emocional, porque assim, quando a gente faz um tratamento via satélite, é um tratamento, né?
Antigamente Será? diziam que não, né? É. É um tratamento. As pessoas se emocionam, eu me Uhum. emociono junto com o Sim. paciente, eu sinto, eu sonho, né? Mas tem um retorno agora ao consultório que parece que sugere que para alguns pacientes foi providencial ter um atendimento online, porque era o possível, e para alguns, mesmo quando presencial era possível, para alguns pacientes fóbicos, por exemplo, era impossível sair de casa e o tratamento online favoreceu algum contato, e isso foi, né, terapêutico a ponto de hoje eles poderem ir ao consultório. E, por outro Uhum. lado, tem alguns pacientes que sentiram como insuportável uma experiência que não fosse presencial. Então, depende de cada caso, eu acho que é isso que a gente está chegando a essa conclusão, né? Mas a gente não tem a dimensão do quanto essas vivências emocionais virtuais vão ter um significado profundo psíquico capaz de causar transformações perenes, vamos dizer assim, né? Tipo uma transa virtual ou um atendimento psicológico virtual, né? Uhum. Isso Mas, aí. Karen, eu queria te ouvir um pouquinho também. Acho que a Delvira ia falar, né? Sim, eu queria parabenizar vocês novamente, assim, é muito bom essa fala, e Karen, enquanto tu vai falando, a gente lembrou de toda a situação, né, de cada paciente, e como é bom isso, assim, e nomeando, né, e representando coisas que a gente viveu muito sozinhas também, né, porque foi um momento que a gente teve que dar conta de muitas coisas, e achei uma outra questão importante que, como se assistiu muitas séries, e como isso também veio muito para o consultório, as séries, principalmente onde tinha uma psicóloga, onde tem tratamento, analista, então situações que estavam vendo, assistindo, e aí traz para o consultório de uma situação que estava vivendo, não tinha conseguido falar, e lembrava na série que estava acontecendo, então também eu achei isso que é algo novo e que a gente vai ter que ir lidando com isso também. Assim, só queria contribuir assim e dar os parabéns para vocês, tá? Era isso. Obrigada, Delvira. Eu acho que é isso mesmo, né? As coisas vão aparecendo novas e que uso a gente vai poder fazer delas, né? Esperamos que o melhor possível, mas o inconsciente encontra formas, né? De se mostrar e de permitir que a gente vá trabalhando pelo melhor também, né? E a pandemia chegou de um jeito, bom, não dá para se dizer que chegou igual para todo mundo, né? Mas, enfim, cada um com as suas questões, né? Tanto práticas quanto psíquicas, e inclusive nós, né? Que estávamos tentando ajudar os demais. Então, uma situação totalmente atípica, né? Em que nós nos encontramos no mesmo nível de dificuldade que os pacientes em relação às dificuldades que se apresentaram ali, né? Então, foi complicado mesmo. E eu costumei dizer durante a pandemia que aquela expressão tão simples, né, que a gente ouve lá no início da formação, o ser humano é um ser social, nunca foi tão clara e tão compreendida como nesse tempo, né? A necessidade do apoio, da escuta, e da escuta, inclusive, eu lembrando aquelas situações em que as pessoas iam para sacadas, para janelas, para ouvirem as apresentações de um vizinho que tocava violão, que cantava, né, o Alok fazendo espetáculos, enfim, como é importante também, de alguma forma, ouvir a presença do outro por perto, né? Quando a gente se vê isolado, é uma coisa muito assustadora, né? Então, agora vamos voltando e vamos achando, né, o que pode ficar conosco disso tudo, o que vai nos levar a outros conhecimentos, saberes e práticas, né? Mas uma lição, né? Vamos ver como uma lição
para não termos só perdas, né? Outra coisa, Karen, que tu falou agora que me ocorreu, né? É verdade, tu falou do Alok, eu fiquei pensando que inveja dos vizinhos do Alok, eu que queria um Alok de vizinho, né? E não só ouvir panelaço dos vizinhos, que também escutamos, né? Mas eu estava falando isso e eu me lembrei que quando tem esse fenômeno de mundos sobrepostos, né? Entre terapeuta e paciente, às vezes o terapeuta também perde um pouco os limites e a crítica sobre o seu alcance, né? E a ética também. E isso é um assunto que também vai ser muito falado na jornada, né? Que a Karen até comentou. Eu acho que, Karen, tu até sabe melhor, né? Descrever cada mesa, o que vai ter, né? Mas eu me lembrei que uma das questões vai ser essa da ética, né? Que não se troca tratamento de beleza por sessão virtual, né? Que até isso eu já ouvi que acontece. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, Karen, para a gente saber das mesas, porque eu não estou com elas na minha cabeça. Tá, sim, que bom. Sim, nós vamos ter a primeira mesa só com uma conferência, na verdade, né? Com o Dr. Bernardo Tanes, então, falando sobre o título da nossa jornada, né? A escuta psicanalítica na atualidade, na sexta-feira à noite. E no sábado de manhã, então, a primeira mesa vai ser um painel onde nós vamos pensar a escuta psicanalítica fora do consultório, em contextos sociais, né? E aí pensamos no contexto de um projeto social, que é o projeto Pescar, que o IEP, aliás, a SPPA tem parceria, a Heloísa Toneto, que vai comentar a respeito. Nós também temos a questão do contexto da saúde pública, onde a Isadora Zir também vai colocar sobre as experiências e como foi a escuta nessa realidade, né? Além disso, a Anne Stürmer nos trazendo o contexto justamente dos atendimentos nesse momento da pandemia, né? Da escuta solidária e como... E a Regina Klarman também, não? Não, Regina a Klarman? Regina não conseguiu estar conosco. Então, Ah, a tá. última Desculpe, mesa achei que ela... vai estar novamente o doutor Bernardo, então nessa última mesa falando sobre ética, né? O doutor Bernardo e a Maria Cristina Vasconcelos, que é a presidente da SPPA, né? Então também vai ser uma mesa de peso, assim como todas elas, né? Para quem não sabe, né, Karen, SPPA é a Sociedade Sim, Psicanalítica de Porto Alegre. Eu acho isso. que tem gente que pode não conhecer, né? Isso, obrigada, Yara, exatamente. E nós vamos ter apresentação de trabalhos científicos com temas livres também, né? A partir das 5 horas, então, das 17 horas. 19h30, abrimos, então, os trabalhos oficialmente. Tudo isso na semana que vem, né? Só Isso, para registrar. Então 19 e tá. 20, vai ser E, muito bom. pessoal, nós estamos chegando no final da nossa reunião, nosso encontro, mas eu e a Karen, a gente queria agradecer a presença de todos e convidá-los para participar de outras atividades que tem abertas e gratuitas no IEP, que vocês possam conseguir se aproximar mais e conhecer o nosso instituto, que é de ensino e pesquisa em psicoterapia. Obrigada. Obrigada pela Beijo, boa participação. noite. Até uma próxima. Nos Até a vemos em jornada. breve. Até a jornada, até a jornada. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada a todos, obrigada. Obrigada, Karen. Obrigada. Obrigada pela colaboração de quem participou verbalmente e nos escutando. Com certeza. Um beijo, tchau, Elô. Tchau. Boa noite, boa noite.